Salve Roma! Estamos começando mais o programa da nossa série de evidência bíblica. E o tema de hoje, como vocês estão vendo no título, é sobre a Assunção da Virgem Santíssima Maria, Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vamos mostrar as evidências bíblicas, mostrar que a Bíblia comprova a Assunção da Virgem Maria. Só para lembrar que a Bíblia também cita outras assunções, né? E só para também recordar que a assunção é diferente de ascensão. Ascensão, só Cristo. O que é uma ascensão biblicamente? É quando o próprio Jesus Cristo, no seu poder de Deus, sobe aos céus, né? E foi visto diante de 600 testemunhas. Subiu até depois das nuvens e depois transformou, ou seja, voltou do seu corpo físico ao seu corpo glorioso, espiritualizado, etc. A Assunção não. A Assunção não é a pessoa que sobe ao céu com o seu poder, mas é elevada aos céus pelo poder de Deus, né? E a Bíblia fala de outras assunções. Por exemplo, em Gênesis 5:24, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ou seja, Deus levou Enoque, assim como levou Nossa Senhora, né? Deixa o like aí, só para começar. Se inscreva para quando eu postar as novas evidências de outros temas da igreja, você ser notificado. Compartilhe, por favor. Os meus vídeos estão com poucas visualizações, então dá essa ajudinha aí, tá? Deixa o like ou comenta aí a sua opinião, apoio, etc. Em 2 Reis 2:11, nós lemos sobre a assunção de Elias, que diz: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, evidente que não era, é uma metáfora, com cavalos de fogo, claro que não, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. É muito curioso que no Antigo Testamento não se fala de assunção de Moisés. Inclusive no livro de Deuteronômio diz que Moisés foi morto e sepultado. Mas o interessante é que em Judas 1:9 diz: Mas o arcanjo São Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Ou seja, porque ele já tinha sido assunto aos céus. E isso está na Sagrada Tradição. Então, por que os protestantes aceitam essas três assunções de homens pecadores e não aceitam a assunção da Mãe de Deus? A Virgem que nasceu santa, sem pecado nenhum, e morreu santa, sem pecado nenhum. Então vamos direto ao ponto. Qual é o capítulo bíblico que prova a assunção de Nossa Senhora? Bom, claramente Apocalipse 12, onde fala que Nossa Senhora é a rainha do céu. Apocalipse 12:1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Observem que o livro de Apocalipse, que quer dizer revelação, vai dando dicas para os leitores cristãos e católicos do primeiro século, segundo, etc., que estiveram ali próximo de São João, apóstolo e evangelista, que escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas de João e de Apocalipse, dá dicas para compreender as mensagens simbólicas, como é o exemplo de Apocalipse 17:18, quando ele fala de uma mulher que é a prostituta, que claramente ele dá dicas que é Jerusalém, que está sob 7 colunas. A Jerusalém que matou os profetas, etc. Assim como a Bíblia diz que os judeus procuravam matar Cristo. Bom, e quais são as dicas de Apocalipse 12 para a gente desvendar o mistério, o enigma de quem é esta grande mulher, esta rainha dos céus? No
versículo 4, 5 e 6 diz: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ah, mas em Apocalipse fala que ela fugiu para o deserto. Essa é a primeira dica que São João dá, para que os cristãos entendam quem é essa mulher. Bom, em Mateus 2, do 3 ao 14 diz: E depois que partiram, um anjo do Senhor, isto é, o próprio Deus, apareceu a José em sonho e disse-lhe: Levanta-te, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, São José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ah, mas aí você deve estar logicamente, racionalmente perguntando: Ah, mas em Apocalipse diz que a mulher fugiu para proteger o seu filho para o deserto. E em Mateus diz que Maria fugiu para o Egito. Como é que resolve essa questão, esse problema? Não há mistério nenhum. Apenas seja alfabetizado para você ler e interpretar. Gênesis 21, 21 diz: E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Ou seja, o deserto é o Egito. De novo, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Ou seja, em Gênesis 21, 21, o deserto é o Egito. Ah, mas só temos essa evidência de que o deserto é o Egito. Bom, Êxodo 13, 18. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Ou seja, não é só em Gênesis que temos evidência de que o deserto é o Egito. No livro de Êxodo também temos outra evidência de que o deserto é o Egito. Tá bom, o deserto pode ser o Egito, mas o Egito não é o deserto. Ai, que burro, dá zero para ele. Êxodo 14, 12. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ou seja, aqui também mudou a ordem e ainda prova que o deserto é o Egito e o Egito é o deserto. Em Apocalipse 12, vemos que esta mulher, ou seja, a aparição de Nossa Senhora para São João é um grande sinal. O mesmo a gente lê em Isaías 7,14. O profeta Isaías também diz que esta mulher tem um sinal de Deus. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, a virgem ao qual o profeta Isaías diz que se refere a Nossa Senhora é a mesma virgem que São João diz que a vê como um sinal. Ou seja, um sinal no Antigo Testamento e um sinal no Novo Testamento. Dois sinais envolvendo uma mesma mulher. Virgem que deu à luz a um filho. Bom, se vocês forem reparar, no livro de Apocalipse diz que a mulher terá um filho que vai reger todas as nações pagãs. Bom, só um imbecil para não entender que esse filho dessa mulher é o próprio Cristo. Porque em Apocalipse 2, 27 diz: E com a vara de ferro as regerá e estarão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Bom, se Apocalipse 2, 27 diz que quem vai reger as nações é o próprio Cristo, em Apocalipse 12 diz que a mulher grávida que dará à luz a um filho que vai reger todas as nações,
Como é que dizem que a mulher de Apocalipse 12 não é Nossa Senhora se Cristo só teve uma mãe? Apocalipse 2:27 diz que Cristo vai reger as nações e Apocalipse 12 diz que a mulher vai ter um filho que vai reger todas as nações. Bom, tem alguma coisa de errado aí se você dizer que Apocalipse 12, o Cristo que regerá as nações é Jesus Cristo e dizer que Apocalipse 12 não é Nossa Senhora. É contraditório, é incoerente. Essas incoerências e contradições acontecem pelo fanatismo das pessoas e aquele fato de quererem só o que lhe convém. Quando não lhe convém, não querem aceitar, mesmo que caem no erro da contradição, da incoerência, de erros de interpretações, por não estarem em comunhão com a interpretação oficial da igreja, porque a Bíblia foi feita pela igreja, pelos católicos, para os católicos. Então é evidente que só quem pode interpretar de maneira correta a Bíblia é quem faz parte da igreja. Assim lembra também o Papa Francisco, aquela frase dele linda: a escritura e a tradição estão em unidade indissolúvel. Isso quer dizer que não existe Bíblia sem igreja. Do mesmo jeito que o próprio apóstolo São Paulo lembra, em 2 Tessalonicenses 2,15: guardai as tradições que vos transmitimos. Ou seja, então se você vem com o papo furado de que não aceita as tradições porque são tradições humanas e que só fica com as escrituras, você não está seguindo a Bíblia. Porque a Bíblia diz que temos que guardar as tradições apostólicas. E só guarda a tradição que for apostólica. Se a tradição não vier dos apóstolos, da Igreja Apostólica Romana, não é a sagrada tradição dos apóstolos verdadeira. E se por ter preconceitos com a igreja e por isso mesmo recusar as tradições, você está recusando a própria Bíblia, que é a Bíblia que manda guardar as tradições dos apóstolos. Bom, sobre a fuga da Sagrada Família, São José, Santa Maria e Jesus Cristo, diz que quando a mulher fugiu, ela ficou 1.260 dias. Isso dá em média 3 anos e meio no deserto, ou Egito. Bom, a sagrada tradição apostólica romana, junto com as enciclopédias, dizem que, lembrando, eles fugiram porque Herodes queria matar Jesus Cristo. Então eles só voltaram depois que Herodes morreu. A tradição e as enciclopédias dizem que Herodes morreu por volta do ano 4 depois de Cristo. Então, logicamente, Cristo teria mais ou menos 4 anos. O tempo de ida e a volta, junto com o tempo que eles passaram lá, dá em volta de 3 anos e mais 6 meses. Porque dariam uns 6 meses de viagem com a ida e volta. Bom, em Hebreus 10:1 diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Engraçado que no tempo da lei, lá em Gênesis, José do Egito teve um sonho de Deus. E desse sonho ele passou a guardar um pão para que o povo de Israel, do Egito, não morressem. E a Bíblia diz que ele guardou durante 7 anos. A metade de 7 é 3,5. Isso é matemática, científica. É irrefutável de que a metade de 7 é 3,5, pelo amor de Deus. Então vamos ler o que diz em Apocalipse 12:14. E foram dadas à mulher 2 asas, lembrando que estamos lendo textos simbólicos. É evidente que Maria não tem asas e nem anjos têm asas. Isso aqui é tudo uma simbologia para ensinar
doutrina sobrenatural inobservável. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, ou seja, 1 ano, e tempos, mais de 1 ano, e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Esta serpente aqui representa Herodes, que queria matar o menino. O autor do livro de Apocalipse é São João Evangelista e Apóstolo, o mesmo que chama Maria em seus 2 livros, ou seja, o Evangelho de João, Apocalipse, de mulher. Ele chama Maria de mulher, com M maiúsculo. Em João 2, São João diz que Maria, ou seja, a mulher, intercede aos homens para que Maria intercede pelos homens pelo casamento na boda de Caná, que Jesus anteceda o primeiro milagre por sua intercessão. E Jesus, como filho obediente e educado, respeita sua mãe, obedece sua mãe santíssima e opera um milagre onde não foi programado. E Jesus Cristo antecede o seu primeiro milagre por pedido de sua mãe. Quando Maria está ao pé da cruz, São João diz, em João 19, que a Maria é a mulher que está aos pés da cruz. E o interessante é que São João faz também analogias com o seu Evangelho e o seu livro de Apocalipse em referência ao livro de Gênesis. Em Gênesis 1,15, fala sobre o primeiro dia. E João, no capítulo 1, 29, fala sobre o dia seguinte. Gênesis 1,8 fala do segundo dia. João 1,35 fala do dia seguinte. Gênesis 1,13 fala do terceiro dia. João 1,43 fala do dia seguinte. Lembrando que em Gênesis 3,15 fala da profecia da mulher que esmagará a cabeça da serpente. E que dessa mulher que vai vir um Salvador. Em Apocalipse 21 fala da nova criação. Do mesmo jeito que em Apocalipse 22,14 fala do rio que regava o paraíso celeste e a árvore da vida, que é o próprio Cristo. Mais uma vez, São João dando referência de Gênesis 2,8. O Papa Pio XII, ele mostrou nas Escrituras e na tradição a importância e os motivos de definir a Assunção de Nossa Senhora como dogma de fé. Isso quer dizer que nenhum católico pode duvidar do dogma da Assunção de Maria. Se você é católico, você tem que entender que Maria foi assunta aos céus após a sua morte e ressurreição. Só não acredita na Assunção de Maria quem não é católico. Então decida o que você é e no que você tem que acreditar ou não. Porque católico só é católico aquele que acredita na Assunção de Maria. No Salmos 132,8 diz: Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Bom, Senhor é o próprio Cristo. Em outras traduções diz: levantai vós. Vós quem? Cristo. E a arca da tua força. Qual é a arca da força de Deus? Maria, sua mãe, Nossa Senhora. E como sabemos que Maria é a nova Eva, a nova mulher de Gênesis e a nova arca da aliança? Em Cânticos 8,5 diz, também falando de deserto, olha que interessante, a Bíblia sempre em comunhão com pelo menos aqui, ela está sempre
em comunhão com a Assunção que aparece em Apocalipse 12. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Lembram que a Assunção é quando Deus que eleva os seus filhos? Aqui diz que esta mulher sobe encostada ao seu amado. Debaixo da mancieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Olha que interessante. Cânticos 8 e 5, falando sobre a Assunção de Maria, que é confirmada em Apocalipse 12. E aqui fala sobre as dores de parto. Claro que Maria não teve as dores de parto, mas aqui é uma metáfora para dizer sobre o sofrimento de Cristo, né? É exatamente do mesmo jeito que o Mateus fala, que os evangelhos falam sobre o nascimento de Cristo, e em Apocalipse também diz sobre o nascimento de Cristo. Do mesmo jeito que a igreja canta aquela música belíssima que sempre toca na Romaria da Juventude em honra a Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, é baseado em Cânticos, pois em Cânticos 6:10 diz: quem é esta que aparece como a alva do dia, ou seja, como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército de batalhas ou com bandeiras. E o interessante é que em Apocalipse 12 diz que Maria estava revestida de sol. Agora, vamos ver o que diz o versículo anterior ao Apocalipse 12:11, né? Já que alguns acham, por puro fanatismo e cegueira, que Nossa Senhora não é a nova Arca da Aliança. Vamos ler então Apocalipse 11:19, um versículo anterior ao Apocalipse 12. E abriu-se no céu o templo de Deus. Metáfora, o céu não se abre. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. E eis que vi um grande sinal no céu, uma mulher, e aí São João continua o que já sabemos que ele escreveu sobre a Assunção de Maria. Em Jeremias 3:16 diz que a arca da antiga aliança não vai ser nunca mais vista. Essa arca é da nova e eterna aliança. A arca da qual São João diz que vê quando o céu se abre e logo em seguida fala que essa arca é uma mulher, é a arca da nova e eterna aliança. Essa aliança que Jesus revelou em Mateus 26:27-28. Hebreus 7:22 fala que é uma aliança superior à da antiga, do Antigo Testamento. E assim como temos uma série de referências bíblicas sobre isso. Jeremias 31, do 31 ao 34, diz que Deus fará uma nova aliança porque a primeira os judeus quebraram. Hebreus 8:13 fala também da nova aliança, etc, etc. Só para finalizar, em 2 Coríntios 5:17-21 e 2 Coríntios 3, do 4 ao 6, vai dizer exatamente assim, que em Cristo é nova criação. As coisas antigas, incluindo a antiga aliança do Antigo Testamento, já se passaram. Eis que surgiram coisas novas. E é desse versículo que surge aquele hino lindíssimo católico, que eu encerro este vídeo com ele. Muito obrigado e até a outra oportunidade, se Deus quiser. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas
nascidos de novo.